O processo seletivo, ele não acaba só quando você faz lá a sua prova teórica ou o seu concurso, tá? O processo, ele ainda tem uma sequência. Tem o tempo da experiência, tem a prova prática, lógico, logo na sequência da teoria, e também tem a experiência. E quando você chega a fazer lá o seu período de experiência, você é testado a todo momento. Você é testado o seu conhecimento, é perguntado para você se você tem conhecimento de determinado assunto. E por que essa questão do controle de temperatura é importante, tá? Só para enfatizar um pouco, antes de falar do controle de temperatura. Nós temos e trabalhamos em unidades hospitalar, seja clínica, ambulatório, ou até numa farmácia, com medicamentos, que podemos definir como medicamentos termolábeis. E esses medicamentos, ou até saindo um pouquinho da outra linha, imunobiológicos, né, as vacinas, elas não podem ser armazenadas em ar ambiente. Tá? Por isso o nome é termoláveis. Você precisa condicionar na temperatura indicada pelo fabricante. E por que eu digo isso? Porque às vezes o controle lá da temperatura, você olha o termômetro e não sabe interpretar. Ah, tá, sei lá, 18 graus, tá? Mas está dentro da temperatura interna do seu refrigerador, ou do seu caixa térmica ali, ou está o ambiente, tá? E eu vou contar alguns detalhes, algumas histórias, casos reais, relacionados à perda de medicamentos super importantes devido à falta do controle adequado. Eu não posso simplesmente olhar para um refrigerador e perceber que ele está desligado, ou que faltou energia e ele ficou desligado. E lá dentro desse refrigerador eu tenho medicamentos que serão administrados nos nossos pacientes. E também não posso negligenciar essa informação. Ai, nossa, ficou sem temperatura, sem refrigeração. Deixa eu ligar aqui rapidinho que volta. Isso é crime. Por quê? Porque você estará administrando um fármaco, um medicamento, um imunobiológico, que não vai causar nenhum efeito, já que ele é passível de armazenamento sob temperatura, aí depende de 2 a 8 graus, de 15, não importa. O fabricante ele vai indicar ali para você como que você tem que armazenar. Assim também acontece para os imunobiológicos, para as vacinas, que dependendo da dimensão, aquela perda, eu preciso registrar, fazer boletim de ocorrência, dar baixa nos lotes, fazer o descarte adequado, porque ela estará sendo inutilizada. Então, quando eu trago a questão do controle de temperatura, eu não estou falando só daquela parte, né, que você olha o termômetro, interpreta ali, anota do jeito que você entendeu e tá tudo certo. Por trás dessa anotação, por trás desse controle, existe um processo rígido. E esse processo, ele é monitorado e auditado pela nossa Anvisa, pela nossa vigilância sanitária, tá? Isso, pessoal, é muito sério. Quando a gente recebe uma vigilância sanitária para fazer uma inspeção, uma auditoria na unidade, e encontra uma irregularidade em relação ao armazenamento, ao controle e anotação inadequada, a unidade, ela é notificada. E essa notificação é passível de multa. Ah, mas o que eu tenho a ver com isso, né? Eu sou técnico de enfermagem, estou ali até aquele horário, vou lá registrar o meu ponto e vou embora. Isso não é problema meu, é problema do enfermeiro. Negativo. É um problema de todos. Todos estão envolvidos no processo. Até mesmo porque o enfermeiro, ele pode também realizar o controle, mas ele pode delegar a você, técnico, a você, auxiliar de enfermagem, a realizar o controle. E quando isso acontece, precisa acontecer da forma adequada. E precisa acontecer no tempo certo. Se o controle de temperatura daquele refrigerador da sala de medicação é 3 vezes ao dia, e o controle do ambiente, que é outra marcação, é 3 vezes ao dia, ela precisa acontecer em 3 vezes ao dia. Se é 8, 16, 24, se é outro horário, não importa. Depende de cada unidade que vai traçar ali a sua rotina, tá? E você que é técnico, auxiliar, está entrando agora, ou já é profissional e não tem a mínima noção, precisa saber, caiu de paraquedas. Meu primeiro dia hoje. Me deparei com a geladeira, um termômetro, meu Deus. Eu preciso entender
que faz parte do processo o controle de temperatura. Não é opcional. Ah, eu vou fazer hoje ou amanhã. Não é opcional. É obrigatório. É legislação, onde eu tenho armazenamento de materiais que precisa ficar algumas vezes em refrigeração, ou medicamentos termoláveis, que é aquele que tem que ficar no refrigerador, eu preciso obedecer. Tá? E quando a unidade, hospital, uma clínica leva uma multa, e essa imagem pode ainda, né, ser pior ainda, né? A perda de medicamentos, XYZ, tem alguma repercussão na mídia, é o nosso nome. E outra, pior de tudo da repercussão, é o que vai acontecer com o nosso paciente. Um ato de negligência, ela é passível de penalidade. Então, se eu tenho um processo de controle de temperatura, esse processo ele precisa acontecer, tá? Quem estiver aqui acompanhando comigo, só coloca se já ouviu falar sobre tanta importância assim, ou se tem esse conhecimento ou não. Olha, não, eu não sabia que era tão rigoroso, ou eu trabalho e faço certinho onde eu trabalho, ou eu não tenho conhecimento. Troca aqui essa informação comigo, se quiser trazer algum exemplo, tá? Ah, mas eu não tenho exemplo, porque eu não trabalho ainda, só fiz estágio. Eu não sei, dependendo da escola que você estudou, se o professor, o supervisor de estágio te levou a esse conhecimento, que tem ali um refrigerador, e tem um termômetro, isso tem uma razão de ser, tá? Nem sempre fica só sob responsabilidade da farmácia uma geladeira com medicamentos. Principalmente se você trabalha em unidade fechada, unidade como uma UTI, tá? Um centro cirúrgico, que precisa ter medicamentos ali a pronto para poder atender o paciente. Então isso é sério.